Começando mais um podcast Videocast Representa Ação. Este episódio dedicado a falar sobre o processo eleitoral que vai acontecer em poucos dias no Core São Paulo. Mas a gente já começa esse assunto já já. Gente, este podcast que é feito para você, representante comercial, indústria, comércio e toda a força que move o país, tem uma importância muito grande dentro da nossa sociedade, porque comunica, visa instruir, trazer informação e principalmente combater fake news. Essa é a minha missão com vocês. E como assessora parlamentar, também preciso colocar aquilo que realmente é lei, o que pode, o que não pode. Daí, a gente tem hoje um assunto muito importante. Eu espero que você fique comigo até o final. Mas antes, eu quero agradecer as pessoas que fazem parte, né, deste programa, empresas que nos apoiam e faz tudo isso acontecer. E uma delas é o Suas Vendas, o aplicativo que todo vendedor, representante comercial precisa ter na palma da mão. Por quê? Ele gerencia os seus resultados, otimiza o seu dia a dia e mais do que isso, agora o Suas Vendas tem IA, tem a Silvia para te ajudar nas tarefas diárias. É isso mesmo, você pode gerar relatórios, planilhas e muito mais apenas solicitando um comando, uma ajudinha da Silvia. Quer saber como que funciona? É simples e fácil. Entra lá no suasvendas.com, você vai baixar o app, usar por 30 dias gratuitamente. Depois de ter a certeza em realmente ter essa ferramenta, você vai escolher o seu melhor plano. E quando você escolher, você vai utilizar o cupom Ação, que é uma sugestão de que você realmente, por aqui, pelo podcast Representação, você vai obter um desconto que não tem lugar nenhum. 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Só aqui você tem. Gente, nosso tema de hoje é sensível, é importante, então daqui a pouco eu volto agradecendo as demais empresas que estão sempre aqui com a gente fazendo representação acontecer. Mas vamos lá? Pessoal, o seguinte, nos últimos dias teve muitas discussões, está ainda, né, tendo muitas discussões nos grupos de WhatsApp sobre o que é o conselho, o que é o Core São Paulo, como que funciona a eleição, por que decisões foram tomadas, e daí que a gente vê muito achismo, muita fake news. E eu, como comunicadora, tenho essa missão de orientar e de falar simplesmente a verdade, como funciona. Isso, é lógico, daqui a pouco vocês vão conhecer mais para frente aí. E realmente tem pessoas que eu tenho muito apreço pela credibilidade, pela ética, pela forma de atuar e de trabalhar. Então, isso sim, eu tenho as minhas preferências, tá? Como uma cidadã também que sempre fala a verdade, eu preciso deixar isso claro para vocês. Mas não é esse o intuito do programa de hoje. Hoje, sem ter essas preferências colocadas, eu quero simplesmente orientá-los acerca do que é a eleição no Core São Paulo. Como que funciona? Qual o regulamento? Quem que orienta? Quem que fiscaliza essa eleição? A gente precisa falar sobre isso e vai servir, inclusive, para os representantes de outros estados, porque todos os cores, sim, passam pelo processo eleitoral. E o Core tem eleição deste ano, está batendo na porta, acontece agora em agosto. Então vamos lá, eu separei 10 tópicos fundamentais, muito importantes para você, representante comercial, tomar conhecimento de como funciona o sistema Confere Cores do processo eleitoral. Gente, quem que organiza e fiscaliza as eleições nos cores? Não só no Core São Paulo, mas em todos os estados. É o Confere, é o Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Como que eles fazem isso? Por meio de uma comissão eleitoral designada especialmente para esse fim. Então, são pessoas que são selecionadas ali, e essa comissão é formada e ela vai orientar, ela vai fiscalizar e fazer todo o trabalho dentro dessa eleição, tá? Então, como que, o que que tem saído no WhatsApp? Olha, Fora São Paulo criou um regulamento que favorece alguma chapa em detrimento de outras pessoas que querem se candidatar, e isso já é o primeiro fake news, a primeira notícia falsa. Não é nem o Core São Paulo e nenhum dos cores que organiza e fiscaliza uma eleição. Então é preciso que você, representante oficial, tenha esta ciência. Qualquer item que esteja dentro do regulamento eleitoral foi feito, criado e dirigido totalmente pelo Conselho Federal.
Então, esse é o primeiro item, tá? E a partir disso, eh, eu vou pontuar aqui uma situação muito específica sobre o Core São Paulo. Algumas pessoas que estão se candidatando com chapas, eu não posso dizer aqui, nosso programa ele já vai ao ar no dia da gravação. Então, eu não posso dizer nomes e chapas, porque precisa sair ainda no Diário Oficial a publicação dessas chapas para a gente poder tratar disso, falando nomes, dando nomes. Mas existem pessoas que estão nos grupos de WhatsApp movimentando esses grupos, inclusive fazendo campanhas antecipadas, dizendo que Fora São Paulo definiu que as eleições serão apenas na capital, São Paulo, neste ano, para ter benefício próprio da chapa que são de diretores que pretendem continuar. E isso é uma mentira. Fora São Paulo não tem essa autonomia, não tem autoridade para definir um regulamento. Ele não poderia dizer, não, eu quero que seja em todas as seccionais do interior. Ele não pode. Quem definiu isso foi o Confere. Ah, Manu, então será que o Confere também tem alguma intenção de definir apenas a capital de São Paulo e está excluindo o interior? Por quê? Será que para realmente favorecer alguma chapa? Não, gente, isso não ocorreu. Eu vou dar para vocês números, tá? O que acontece? Foi até dado um exemplo por um representante que quer também concorrer numa chapa, não sei se ele vai homologar essa chapa mesmo, mas ele disse o seguinte: ah, Mato Grosso, que é um estado muito menor, teve eleição no interior e São Paulo, que é muito maior, com um número gigantesco a mais de representantes, não vai ter. E isso tá estranho. E na verdade não tem estranheza aí. Eu vou falar para vocês por quê. São Paulo fez a última eleição com votos na capital e em todas as seccionais do interior. O custo para isto, porque existe os fiscais, a equipe que é demandada para cada seccional, precisa ter pessoas especializadas ali para compor essas comissões, né? E aí foi gasto um valor exorbitante de R$ 200.000, que esse valor é o que se gasta para o estado inteiro ali de São Paulo, e é um dinheiro público, certo? E o que aconteceu, gente? São Paulo, tendo voto no interior, sabe quantos votos válidos o interior todo somou? Menos de 50 votos. Então, a gente fala num universo de mais de 300 mil registrados no estado de São Paulo. Abre-se a eleição para todas as seccionais e menos de 50 votos foram computados como válidos. Nós tivemos, inclusive, no estado de São Paulo, duas cidades de grande expressão, como São José dos Campos e Campinas, com zero votos. Campinas é a segunda maior cidade de registros de representante comercial em São Paulo e com zero votos. Então, isso é muito sério, muito grave. Por quê? E aí tem dois pontos que a gente tem que levantar, né? Primeiro, a participação do representante comercial do interior. Ah, Manu, mas a gente nem sabia da eleição, por isso que eu sempre bato na tecla aqui para vocês. Se aproximem do conselho do teu estado. Tem que se aproximar. Não pode deletar um e-mail porque chegou o e-mail do Core e acha que é cobrança, acha que é um boleto, aí já quer deletar. Não pode, tem que se aproximar do conselho para saber o que está acontecendo na iniciativa. E com isso, assumir teu voto, colocar lá, cumprir o teu dever como representante comercial, porque a gente deve, a primeira coisa que a gente tem que fazer como profissional, como cidadão, é primeiro vota, cumpre a tua missão e depois exige. A gente não pode só lembrar dos nossos direitos sem a gente ter cumprido o nosso dever. Então, primeira coisa, aproxime-se do conselho e participe este ano da eleição. Segunda coisa, o dinheiro gasto é um dinheiro público. É um dinheiro que sai do representante comercial e ele precisa ser valorizado. E existe uma prestação de contas também. Como que se gasta 200.000 para 50 votos validados? Então, por isso, o Confere determinou que este ano seria apenas na capital paulista. E por que no Mato Grosso, então, teve, Manu? Porque, comparado à eleição do ano da eleição anterior, comparado com a eleição anterior, Mato Grosso teve mais de 500 votos somados em municípios com pouco número de representante, ou seja,
o valor gasto foi compensatório e eles estenderam para várias cidades do interior nessa última eleição também. O que também provavelmente vai mudar para a próxima eleição, porque já nesta eleição Mato Grosso não teve um bom resultado no interior, já não foi um valor compensatório também. Então, existem vários fatores que contribuem para decisões do Confere. Não existe favoritismo, não existe algo estranho por trás. O sistema, ele é muito sério. Eu, como comunicadora, eu tenho que vir aqui e falar para vocês o que é realmente, o que acontece de fato. Eu não recebo para isso, eu não contratada do Confere, não sou contratada do Core, embora seja uma ex-funcionária que muito fez dentro da entidade no tempo que tive, mas existem coisas que estão sendo ditas para se autofavorecer. Com você, representante comercial, tome cuidado, principalmente porque você é procurado só em época de eleição e houve coisas que não condiz com a realidade. Vamos para o ponto 2 sobre a eleição? O ponto 2 que eu trouxe aqui para vocês é quem pode se candidatar. Então a gente já falou aqui que as eleições elas são dirigidas e fiscalizadas pelo Confere, que é o Conselho Federal dos Representantes Comerciais, certo? Certo. Isso no Core São Paulo, como em todos os cores. Tá bom, Manu, mas eu sou representante, eu acabei de chegar aqui na história, eu quero entender. Eu posso me candidatar? Quem que deve se candidatar numa chapa quando existe eleição? Todos os representantes comerciais, pessoas naturais, empresários individuais registrados no Core São Paulo há pelo menos 2 anos e que estejam regular com a sua atividade, pode se candidatar. Então, gente, aqui a gente não está falando, ah, Manu, então você acha que só uma chapa tem que concorrer? Não, gente. Todos os representantes comerciais, você que assiste o nosso programa, quando eu falo para você, se aproxima do teu conselho, é justamente para isso. Se aproxima, viva o dia a dia, se candidate, entre no dia a dia do Core, não se afaste. Então, você que é representante comercial, com registro há 2 anos ou mais e está em dia com o seu registro, você pode e deve se candidatar. Para isso, você vai ter que ler o regulamento, ver as documentações exigidas, se juntar com mais pessoas, porque a chapa ela é composta, eu vou falar daqui a pouco pelo número correto que é feita uma chapa, e aí você vai poder se candidatar. O que é importante dizer aqui, tá? Que a pessoa que se candidata, Manu, eu quero saber uma coisa. Quanto que ganha? Não tem salário. Uma pessoa que ela se candidata numa chapa para fazer parte como membro da diretoria, ele não tem salário. O que ele tem é uma verba jeton, que é uma verba indenizatória. Manu, traduz isso. O que é isso? A verba jeton é que quando um diretor ele se reúne, ele tem uma reunião deliberativa, ele tem que receber a verba jeton. É um valor específico que gira em torno de R$ 1.250 para que ele participe de reunião deliberativa. Quais os outros ganhos, Manu? Ah, não, não teve uma reunião deliberativa e outra, tá? Muitas pessoas falam que é reuniões que não dão em nada. Não. Todas as reuniões de core, gente, elas têm ata. Essas atas de reuniões, elas ficam disponíveis no portal de transparência dentro do próprio site do Core São Paulo, por exemplo, ou do Core do seu estado. Então, dentro dessas atas, você consegue visualizar a seriedade dos temas tratados. Não são reuniões para ganhar verba jeton, como algumas pessoas que querem se candidatar utilizam para dizer. Então, inclusive, essas pessoas que querem se candidatar porque acham que vai ganhar rios de dinheiro, não é o caso. Porque você tem que entrar justamente para querer mudar o sistema, favorecer o representante comercial. Que as verbas elas são indenizatórias quando você tem reuniões deliberativas. Existem outros tipos de verba indenizatória, que é quando você sai, por exemplo, você vai representar o Core em uma palestra, em um evento, em uma feira, e aí você também tem alguns certos tipos de verbas que é para custear o teu deslocamento e alimentação. Então é isso, tá? Então não tem salário,
você é um representante registrado há 2 anos ou mais, está em dia com a sua anuidade, você pode concorrer numa chapa, não tem salário, você tem que estar ali por amor à profissão, por querer mudanças, e sim, você tem as verbas indenizatórias em reuniões que participe. E volto a dizer, reuniões estas em ata e que estão disponíveis no portal da transparência também. Vamos para o terceiro item? Vamos lá. Agora é sobre quem pode votar. Também existe aí muitas pessoas dentro dos grupos, pessoas estas que atuam como representante comercial. Pessoal, por que eu falo isso assim, ó, com esses dedinhos? A sociedade, ela chama de representante comercial todas as pessoas que fazem o processo da venda. Porém, é preciso entender que para ser considerado representante comercial tem que ser um profissional registrado, regulamentado pela Lei 4886 de 1965. Então, quem que pode votar nesse processo eleitoral do CORE? Representante comercial que tenha pelo menos 2 anos de registro, e esteja regular com as suas obrigações financeiras, inclusive aqueles parcelamentos. Então, mesmo que você fez um parcelamento, ele tem que estar em dia até 5 dias antes da eleição. Então, existe regra, tá? Precisa ter esses 2 anos de registro, porque imagina só, existem muitas pessoas que entram como representante, não permanece na profissão. Imagina você fazer um registro hoje, você já ter o poder de voto. Então, existe uma regulamentação para que essas pessoas que tenham pelo menos 2 anos, ou seja, estão atuantes, estão na profissão mesmo, e estão em dia com suas obrigações, que elas tenham o direito de votar. Lembrando, tá, que mais uma fake news que aconteceu dentro dos grupos diz que o Core São Paulo nunca teve eleições. E outro dia eu ouvi algo até pior dentro dos grupos, dizendo que sempre passou de pai para filho. Gente, isso não existe, nunca existiu. Todos os representantes que conhecem a minha missão pela representação, a minha luta pela evolução da categoria, para o reconhecimento da sociedade, eu não viria aqui falar para vocês. Então, assim, sempre existiu eleição dentro do Core São Paulo. Sempre existiu concorrência. Existiram anos que tinha uma chapa inscrita só? Sim. Mas já teve muitas vezes de concorrência de outras chapas. Existiram mandatos anteriores de pessoas que trabalharam muito contra a autarquia? Sim. Que permaneceram por anos dentro da autarquia? Sim, também. Só que tudo isso tem mudado bastante de 10 anos para cá. Então é preciso que vocês verifiquem, né, essas informações que vocês têm recebido pelo WhatsApp, porque 98% delas são mentirosas e é para ludibriar os representantes sociais, desenvolver aí em vocês um fim pela autarquia, pelas pessoas que estão, para angariar votos, e isso é feio, é desnecessário. Então, sempre houve processo eleitoral, não existe isso de pai para filho, nem me recordo quando teve alguma familiar ali de passar uma diretoria para alguém que. Não existe isso. Não passa de pai para filho, tem eleição e precisa ser representante comercial registrado, regulamentado, com sua anuidade em dia, há mais de 2 anos, para poder ter o direito a voto. Vamos para o próximo? Então, nós já falamos aqui no comecinho que, por deliberação, confere, o voto este ano será apenas na capital. Também já expliquei os motivos que vale a pena você, representante comercial, refletir sobre isso, sobre a tua participação dentro do conselho, sobre você sair de casa para ir votar. Tudo isso favorece em próximos anos, confere abrir direito de voto nas seccionais também. Inclusive, isso não é excluir o representante comercial do interior, porque ele vai ter totalmente o direito de ir até a capital para votar. Poxa, Manu, dificulta, gera custo. Isso a gente sabe. A gente está aqui para discutir isso e a gente sabe que isso muitas vezes é dentro do dia a dia do representante fica muito. Mas eu tenho certeza que se você fizer um esforço, ir até a sede, exercer o teu direito a voto, confere vai ver isso com muito bons olhos. A prestação de contas também vai fechar os números ser compensatórios para que volte às eleições lá no interior. Agora sim, gente, lembrando que
Mas não posso fazer o voto por procuração, ou fazer online. Gente, não, o voto é secreto, presencial. Não é permitido voto por correspondência, por procuração, não é permitido. Agora, fica aqui também o debate de que a nova diretoria possa propor essa facilidade de criar dentro dos sistemas do Confere e do Core, e eu acho isso muito legítimo, porque é uma entidade que tem recurso para isso, é uma autarquia que tem recurso para isso, para criar um sistema de voto online, sim, e facilitar e muito a vida do representante social, porque a gente sabe que é custoso. Então fica aqui já também esse debate para que novos diretores lutem por isso, para que vocês, representantes comerciais, possam exercer o voto de forma online, secreta, segura, através de um bom sistema gerado pelo sistema Confere Core. E para te lembrar que a data já está marcada. A eleição do Core São Paulo ela ocorre no dia 19 de agosto, tá? Até às 17 horas. Porém, gente, essa data ela também será divulgada no edital Diário Oficial da União do Estado de São Paulo, além de jornais de grande circulação e também nos sites do Confere e do Core São Paulo, tá? Então fica ligado, dia 19 de agosto, já coloca na tua agenda, faz esse compromisso com você mesmo, porque a gente só exerce o nosso direito depois de exercer o nosso dever. Vamos para o próximo. Vamos falar sobre a chapa em si, tá? Como que funciona a questão da chapa? No Core São Paulo, e eu falo isso porque cada core tem suas regras, eles têm as suas peculiaridades, então não é igual para todos os estados, inclusive em alguns estados a chapa já é composta por um maior de pessoas. No Core São Paulo tem essa previsão de mudança também, de passar para 12 diretores, no entanto, ainda este ano concorre apenas 9 pessoas, 9 diretores dentro da chapa. Então, como que funciona para formar uma chapa? Tem que ter 9 pessoas com os documentos exigidos, respeitando os prazos do edital, que neste ano, aqui a gente está fazendo um programa sobre orientação, então não dá mais para qualquer pessoa que esteja assistindo, ah, Manu, então neste ano eu já quero concorrer. Não dá mais, por quê? Porque essa orientação ela está vindo no dia 17 e nós tínhamos prazo de inscrição da chapa até o dia 15 deste mês de julho, tá? Essas discussões elas já vêm correndo bastante dentro dos grupos, porém eu já tinha outros programas na frente, a gente não pode antecipar o tema. Mas para a próxima eleição já registra aí, tá? Que seja 9 ou 12 diretores, vocês têm que se preparar com os documentos exigidos, respeitando os prazos do edital, e o mesmo candidato ele não pode concorrer em duas chapas. Isso é muito importante dizer. Tá bom? Só lembrando que para participar tem que ter no mínimo 2 anos de registro e também ter a indicação do responsável técnico há no mínimo 2 anos. Manu, como que é formada essa chapa? Na hora de definir ali a chapa com os 9 candidatos ou 12 que sejam, eu preciso já saber quem é o presidente, quem vai ser o tesoureiro, quem vai ser o secretário? Não. Essa definição é só feita na primeira plenária após a posse desse grupo. Aí na reunião plenária vai se discutir sobre a posição de cada um dentro dessa diretoria. Então não é feito antes. Então, se você tem um grupo de representantes comerciais que, como você, quer uma grande mudança no sistema, quer fazer a diferença, quer participar numa próxima chapa, já vai construindo esse relacionamento, já vai organizando o teu grupo, representantes que estão na profissão há mais tempo, para garantir que possam participar, vai separando as documentações de acordo com o regulamento até deste ano, porque nada muda tão drasticamente. Se prepare e participe. Vale muito a pena, tá? E, gente, a comissão eleitoral ela tem um poder de decisão durante o processo. Então, eh, caso tenha alguma intercorrência, algum erro, alguma coisa que tenha que ser julgada, quem faz tudo isso é a comissão eleitoral, não é o Core São Paulo. Não são funcionários que estão lá do Core São Paulo, não é a diretoria que está vigente, ninguém toma essas decisões. A comissão eleitoral, definida pelo Confere, é que vai julgar os processos, é que vai participar da contagem de votos, é que vai poder entrar com um pedido de impugnação caso haja algo de errado, tá? Caso houver alguma coisa de errado, a comissão eleitoral tem este poder.
Então é isso, pessoal. Agora você já sabe como que funciona o processo eleitoral, sabe a verdade e qualquer dúvida que você tenha, deixo aqui o telefone da central do representação 21 971440712 ou o contato nosso do escritório de São Paulo 11 99013 1187. São os dois contatos que você fala diretamente com a minha equipe e, claro, a gente vai marcar, vamos conversar, vamos debater para a verdade, então é isso, pessoal. A gente hoje esclareceu aqui várias fake news que anda sendo espalhada aí pelo WhatsApp. Eu conto com você para que você espalhe a verdade. Nós queremos sim aproximar o representante comercial cada vez mais do conselho, porque só essa união é que vai fortalecer a ponto de projetos importantes para o representante comercial serem aprovados. Eu sou a autora de mais de 6 projetos que favorecem muito o representante comercial no caso da reforma tributária. O representante comercial, ele não quer desconto. O representante comercial não quer assistencialismo. O representante comercial precisa de medidas claras, justas, para que ele pague cada vez menos imposto. E com a reforma tributária, isso vai acontecer de forma contrária, vai ser muito danoso para o representante comercial. Então aqui a gente tem lutas sérias e a nossa missão é combater essas fake news que andam sendo espalhadas pelo WhatsApp e que desfavorece esse trabalho sério que vem sendo construído para você, representante comercial. Então conto com você nessa jornada para a gente falar a verdade, levar a informação para todos os seus colegas de profissão. Deixo aqui um agradecimento especial para o nosso outro apoiador do programa, a MM Foods, distribuidora de pães congelados, essa gigantesca, que é um grande parceiro do distribuidor, que quer aumentar o portfólio de produtos, que quer trazer para o representante maior leque de opções para ele entrar num lugar e ser muito bem recebido. Os produtos da MM Foods é isso, ele abre portas, porque ele tem uma ótima penetração de mercado, melhor custo-benefício e uma qualidade extrema. Se você tem mercado, hortifruti, precisa construir sua padaria para atrair mais cliente, seja um parceiro MM Foods. Eles montam a sua padaria com todo o equipamento incomodado, você não tem custo nenhum. Tá esperando o quê? Entre em contato com ele, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês na próxima quinta-feira, às 18h30, com temas importantíssimos para o representante comercial e principalmente com a verdade.